Mas eu quero pensar na frase impactante no começo, que eu não pensei ainda. Batida de caminhão. Olá, eu sou o Fausto Ramos. E eu sou o João Miranda. E nós estamos aqui para falar sobre quadrinhos. E mitologia grega. Estamos? Talvez. Acho que estamos. Estamos aqui, né? Estamos aqui. Cara, eu tava relendo o Leda, que é o quadrinho que você tá fazendo no Tapas, que fala de mitologia grega, e você pode comentar um pouco sobre o que te inspirou a começar a fazer o Leda? Nossa, é uma história um pouco menos nobre do que ela pode soar. Mas eu faço quadrinhos já faz um tempo. Eu me formei em arte pela UFJF, que é a Faculdade de Juiz de Fora, a Federal de Juiz de Fora. E aí eu estava pesquisando sobre a imagem do negro nos quadrinhos, e com isso eu fiz um quadrinho sobre apartheid, né, na África do Sul. Então isso exigiu bastante de mim em relação à pesquisa, né? O material nacional é escasso, assim, é um período conturbado, então você não tem muita visão de dentro das pessoas de dentro do processo. Então foi complicado, é um quadrinho um pouco imersivo, então me consumiu muito de pesquisa. E aí eu fiz mais 2 quadrinhos pra frente que exigiram também que eu me debruçasse em livros e em material que não era muito tradicional, né? Não era muito fácil de achar. Então eu resolvi fazer alguma coisa que fosse um pouco mais livre, pegar um pouco mais que pudesse pegar essa veia do escapismo, né? Sim. E aí eu queria fazer um quadrinho de ação. Só que eu não queria fazer um quadrinho de ação vazio. Meu primeiro pensamento foi: eu quero linkar com alguma coisa, com alguma mitologia, com alguma história que eu possa ter um material fácil de pesquisar e que, assim, eu não precise debruçar em coisas muito, muito obscuras. Depois de ratear em algumas coisas, eu resolvi pegar a mitologia grega. E eu não sei por que diabos eu achei que era mais fácil. Eu não sei por que diabos eu achei que era mais fácil, cara. Talvez é porque a gente tem muito contato com mitologia grega na escola, na cultura, nos filmes, ou em quadrinhos também. É muito fácil, é muito fácil você achar coisas da mitologia grega na cultura pop, né? Então, eu falo de Hércules, eu falo de Troia, eu falo do Olimpo, e todo mundo já reconhece assim na hora, né? Porque, assim, isso já tá muito massificado. Então eu achei, vai ser tranquilo. E Deus do céu, não tá sendo tranquilo. E Leda em si, eu querer focar na figura de Leda é uma história à parte também. Porque eu li um artigo no Ideia Fixa sobre pintores que pegaram Leda, né? Pegaram a história de Leda e transformaram em quadro, transformaram em arte, e como isso foi recorrente na história da arte. E aí me interessou também saber o porquê que essas pessoas estavam representando, por que a representação de Leda era tão forte, né, no imaginário dos pintores, escultores, e como eu poderia usar isso para fazer a minha própria história. Tem uma coisa que eu notei de interessante em Leda, que, por exemplo, se eu comparar com outras obras como Percy Jackson, em Percy Jackson eles têm meio que um mundo A, que é o nosso mundo normal, um mundo alfa, e tem o mundo beta isolado dos deuses, onde a gente tem os semideuses que participam do nosso mundo normal, sim, mas eles vivem como que numa espécie de mundo à parte, onde as outras pessoas não têm tanta consciência do que acontece ali. No seu mundo de Leda, se eu não estou enganado, a história acontece no nosso mundo real e os deuses estão presentes aqui e agora, no mesmo espaço que a gente vive. Isso faz sentido? Mais ou menos. Mas isso daí, se eu contar mais sobre isso, é spoiler. Isso é parte da trama. Isso é bem parte da trama, porque... Mas, sim, essa percepção que você está tendo de que os deuses eles estão junto dos humanos e vivendo ali naquela atmosfera
mundana e alterando o destino dos mortais ao bel prazer, né? É o que move, é o que torna a trama e inclusive move as questões políticas da trama, que eu tô começando a bater um pouco mais na tecla agora, nesse segundo capítulo, né? Bacana. Que aí eu até falo sobre influência do Estado na vida das pessoas, sobre repressão do Estado. Então, assim, isso acaba que esse bate-bola acontece sim. Show. Uma coisa que eu tava estudando, recentemente, de mitologia, que eu acho interessante, e é por isso até mesmo que eu enfatizei essa questão de os deuses em Leda estarem presentes no nosso mundo, que isso faz parte do caráter da mitologia grega, naquele período de homérico mesmo, das epopeias. O pensamento da civilização grega era muito o de que eles estavam sendo conduzidos pelos deuses a todo momento. O indivíduo não tinha uma vontade própria tão definida. Então, por exemplo, na Guerra de Troia, na Ilíada, você percebe que os deuses é que dirigem as principais decisões dos mortais. O herói existe, sim, mas ele existe como uma vontade dos deuses. Ele é conduzido pelas aspirações da sociedade, né? Sim. Mas os deuses, eles estão o tempo todo dando uma tapa ali, uma tapa aqui, para poder as coisas acontecerem do jeito que eles querem. Então, meio que muito da noção do panteão na mitologia grega é de que os deuses estão ali para fazer uma baguncinha. Estão ali para fazer as coisas. Tem uma passagem que Zeus e Hera discutindo quem sentia mais prazer, se era o homem ou a mulher. Eles ficavam discutindo entre si e falavam, eu sinto mais prazer, você sente mais prazer e tal. Então eles resolveram fazer o seguinte, eles olharam para um cara e falaram, olha, eu vou tornar esse cara mulher durante algum tempo e depois vou tornar ele homem de novo e aí a gente vai conseguir tirar a prova a partir disso. Okay. E é isso, simplesmente de sacanagem, enfim, tô aqui, vamos tirar essa dúvida. Eles mudaram a vida de uma pessoa por inteiro pra poder garantir a sua própria, sabe? Satisfazer a sua própria vontade. Esse é um outro aspecto dos deuses da mitologia grega, que eles personificam, de certa forma, os nossos impulsos enquanto natureza humana. Não apenas eles personificam o que está do lado de fora, como a força do trovão, a força dos mares, mas a nossa projeção sobre essas forças da natureza. É isso que eu acho bacana sobre os deuses do Olimpo, que o Olimpo é um lugar no mundo. Não é uma parada isolada, não é como se fosse um deus que existe um outro plano separado do nosso. Eles estão presentes entre a gente porque eles são essas forças que existem dentro da gente. Sim. Eles andam, eles dialogam, eles fazem as coisas acontecerem o tempo todo por vontade, não é um plano maior. Às vezes são pequenos planos menores daquele momento, seja por ganância, seja por inveja, seja porque se sentiu ofendido, tem muito disso também, né? O Zeus, ele é uma figura que ele faz muitas coisas para manter uma honra, para manter um status que ele já tem, ele já é o rei ele já é o deus dos deuses. Então, o que mais ele precisa fazer para garantir isso? Então, ele garante o terror. Ele é benevolente, com uma mão ele dá e com a outra mão ele pune. Né? Sim. É uma das funções do mito. É o fato deles usarem o mito, o divino, os deuses, para organizar a própria sociedade. E dizer quais são as recompensas de você seguir a vontade dos deuses e quais são as punições de você sair da vontade deles. Sim. É uma das coisas bacanas. E eu tenho que comentar uma coisa sobre o primeiro capítulo. Um sentimento que eu tive a respeito do primeiro capítulo. De bala. Eu não quero ser aquela coisa, meu Deus, spoiler da história, mas... que no primeiro capítulo você leva a gente pra festa infinita de Dionísio. Sim. E a Leda já chega praticamente no primeiro quadro falando que ela tá lá pra acabar com a festa de Dionísio. Estudando uns Nietzsches da vida, eu tava vendo sobre a questão de que no pensamento grego antigo, eles tinham principalmente duas forças na arte. Eles tinham as forças apolíneas, que é representado pelo deus Apolo,
com a arquitetura, com a arte, com a escultura, que era uma arte voltada para fazer a pessoa se sentir relaxada e aliviada dos problemas da vida dela. Então era uma arte de contemplação da ordem, da organização. Enquanto que as forças dionísicas, representadas pelo deus Dionísio, era praticamente a arte do caos. Sim. Era a arte da bagunça, a arte da baderna e também a arte das tragédias gregas. Sim, sim. Que era uma forma das pessoas poderem refletir sobre o sofrimento que elas têm no dia a dia, ver aquele sofrimento representado no teatro, na tragédia, e poder se reconciliar com aquilo. Como essa questão da gente ver a arte como reflexo da nossa sociedade, né? Do nosso tempo, né? Total. E com isso, quando eu vi que a Leda tava ali pra acabar com aquilo, eu falei, cara, que treta. Você tá voltando a espada contra a tragédia, contra aquilo que era o alívio daquelas pessoas. E eu acho que isso com certeza vai ter um impacto muito forte nessa história. O primeiro arco todo é sobre isso, né? É sobre como Leda fez isso, né? O que a Festa Infinita representa para todas aquelas pessoas, especialmente pro Dionísio e para as pessoas mesmo, pros seres humanos normais, né? E o que tem por detrás disso, né? Então, o primeiro capítulo é isso, ela entrou e fez a ação, e o segundo capítulo é sobre como ela se sente sobre isso, né? Então, como isso vai puxando ela pra baixo. Eu vou contar um pouco do passado desses personagens, da relação que eles têm. Mas tem mais coisa, tem algumas coisas específicas da própria história que estão por detrás dessa ação. Mas isso é uma leitura que eu realmente não tinha pensado. De verdade, isso é uma leitura muito interessante. Que um marco também que a gente tem na história da Grécia Antiga, uma das coisas que ajudou a, na verdade, acabar com a tragédia grega, ou seja, um corte com essas forças dionésicas, foi a razão, principalmente a razão socrática. Sócrates era um cara que não gostava de assistir o teatro da tragédia, porque era muito confuso para ele, era uma coisa que não se auto-evidenciava, então você precisava de refletir, de ter toda uma interpretação do que estava acontecendo. Eurípides era o único cara que o Sócrates gostava de assistir o teatro dele. Porque Eurípides, ele era adepto de Sócrates, tipo assim, gostava das coisas que o Sócrates falava, falou assim, vou pegar essa razão totalmente linear, organizada do Sócrates e tentar trazer pra tragédia. O que o cara inventou? Prólogo pro teatro. Esse cara é o que resolveu, antes da peça, parar na frente de todo mundo e explicar a peça. Falar assim, porque vocês vão assistir uma peça falando sobre isso, aquilo, vai acontecer isso, aquilo, outro, depois no próximo ato fulano de tal vai falar aquilo, pum. Ou seja, não tem mais nuance. Não tem mais o que ser interpretado. O cara matou a tragédia. Você matou tudo de novo. Isso é tipo... Mas isso é tipo... Isso é o... Eu não posso dizer que isso é o paratexto, porque o paratexto ele faz o contrário. O paratexto na arte, ele faz com que você expanda as possibilidades, né? Uhum. O artista, ele chega, ele evidencia a obra, que é bem cifrada, né? Bem críptica. E aí ele fala, tipo, olha, eu tava pensando no funeral da minha avó, que veio de não sei aonde e tal. E aí, a partir daí, você consegue fazer as suas ligações com isso, né? Sim. Porque a arte, ela é isso. Não importa o que eu faça. Essa questão mesmo do capítulo, né? Não importa o que eu faça em Leda, as pessoas elas vão ter um background diferente e vão conseguir extrair alguma coisa diferente disso, né? Sim. Alguma coisa a mais disso. E isso eu acho incrível. Isso é algo que eu acho incrível na arte. Assim, todas as manifestações. Que não se esgota. Não se esgota. Mesmo quando você explica, na verdade, isso que é legal, né? Mesmo quando você realmente evidencia a maioria das nuances, né? Sempre vai ter alguma coisa... A boa arte faz isso, né? A boa arte faz com que você... por mais que você evidencie tudo que tá ali, ainda sobra um fiozinho pra você puxar e ir desenvolvendo a partir disso. Você comentou de trabalhos anteriores seus com os quadrinhos. Por um acaso,
eu tenho aqui na minha casa um trabalho que você também participou. Pô, isso aqui é um orgulho, cara. Um orgulho que eu tenho disso aqui. 11 dias chorando, né? Fazendo as coisas junto da Márcia e do Jota. Isso aqui é um projeto da FLUP, que é a feira literária, é uma feira literária das favelas lá do Rio de Janeiro. E esse foi o primeiro ano passado foi o primeiro ano que quadrinhos entrou como parte da programação, né? Como parte porque eles lançam um livro de contos. Todo ano eles fazem oficinas durante o evento em si, né? E aí recolhem alguns contos e aí selecionam alguns para fazer uma coletânea. E aí agora fizeram com quadrinhos esse ano passado. E aí a gente tinha alguns depoimentos sobre a Cidade de Deus, 50 anos da Cidade de Deus. E aí eles pegaram alguns depoimentos de moradores e a gente fez em forma de quadrinhos. Eu até li esses quadrinhos, eu lembro que eu achei bacana que ele não tem nenhuma fala de diálogo. Ah, sim. Engraçado, porque a gente teve a edição do Lobo, que trabalha muito tempo com quadrinhos, então, cara, ele olhou o material, ele olhou as ideias que a gente tinha anteriormente e falou, olha, pega essas ideias, vamos diminuir o escopo, vocês estão pensando muito grande, vamos diminuir o escopo. E aí a gente foi fazendo esse método por subtração, né? Foi reduzindo tudo que dava até chegar... Porque basicamente é uma história sobre uma menina que foi tirada do bairro após uma enchente, do bairro que ela vivia após uma enchente, e se descobre... E o pessoal precisou morar no Maracanã um tempo, até a construção da Cidade de Deus, né? Que doido, cara. E aí o que aconteceu? Isso foi uma fala muito rápida da moça que relatou, da Zélia. Foi uma fala bem rápida. E aí o Lobo falou pra gente, então, pega esse momento e expande. E aí a gente expandiu, tipo, o que é uma criança morando no Maracanã? Sabe? Sim. Caraca, e tem toda essa questão do futebol, e a gente brinca um pouquinho também porque é na época da ditadura militar, então com a questão do militar como uma figura de repressão. Foi bem interessante, foi um trabalho bem interessante. Foi loucura de fazer, foi assim, bem loucura de fazer, mas foi interessante. Cara, você sabe que eu tenho planos de conseguir fazer quadrinhos com você no futuro, né? Pô, tamo aí pra isso, né? Por favor. Inclusive, a roteirista do seu quadrinho que você participou desse projeto é a própria ilustradora da Caosete, das tirinhas que a gente tem na nossa página do Caosofia. É um coletivo, assim, de talentos, sabe? Tudo junto, a Márcia tá mandando muito bem. Tá mandando muito bem mesmo. Desde do Contos Ilustras até a Caosete tá sendo bem legal de... Outro projeto que a gente precisa retomar. Por favor, cara, tava muito bom. Tava muito legal. Cara, você anima a continuar participando do Contos Ilustras? Animo sim, sério mesmo. Sério mesmo, uma vez por semana, assim, uma vez ou outra, tamo aí. Show. Pessoal, então, vou deixar o link do Leda no Tapas, para vocês acompanharem o quadrinho sobre mitologia grega, do João Miranda, e também o link do Apoia-se dele, do Leda. E para também quem quiser conferir o Apoia-se do Caosofia, confira, dê apoio pros dois, artista tá aí pra isso mesmo. Quebra essa pra nós. Quebra essa pra nós. Olha, Fausto, muito obrigado, cara, pelo prazer aqui de estar falando sobre a obra, e vamos que vamos, tamo aí. Vamos que vamos, mantenha-se com Caosofia e até por acaso.